Evidentemente, não há sentido em continuar tecendo essa fantasia que leva ao inimaginável, ao absurdo mesmo. Quando queremos representar espacialmente o suceder histórico, isso pode se dar apenas com a justaposição no espaço. O mesmo espaço não admite ser preenchido duas vezes. Nossa tentativa parece uma brincadeira ociosa. Ela tem uma justificação apenas: mostrar-nos como estamos longe de dominar as peculiaridades da vida psíquica por meio da representação visual. Há uma objeção que devemos ainda levar em conta. Pode-nos ser questionado por que escolhemos justamente o passado de uma cidade para fazer a comparação com o passado psíquico. Também para a vida psíquica, a hipótese da conservação de tudo o que passou vale apenas na condição de que o órgão da psique tenha permanecido intacto e que os seus tecidos não tenham sido afetados por trauma ou inflamação. Mas interferências destruidoras que poderíamos equiparar a essas causas de doença não faltam na história de nenhuma cidade, mesmo se ela teve um passado menos agitado que Roma, mesmo se ela, como Londres, jamais foi devastada por um inimigo. Ainda a evolução mais pacífica de uma cidade implica demolições e substituições de prédios, o que em princípio a torna inadequada para essa comparação com um organismo psíquico. Nós nos rendemos a essa objeção e, renunciando a um formidável contraste, voltamos-nos para um objeto de comparação que em todo caso é mais afim, o corpo humano ou animal. Mas também aí deparamos com a mesma dificuldade. As fases anteriores do desenvolvimento não são conservadas em nenhum sentido, desfazem-se nas posteridades. Desfazem-se nas posteriores, as quais fornecem o material. Não se pode ver o embrião no adulto, a glândula do timo que a criança possui é substituída por um tecido conjuntivo após a puberdade, deixando ela mesma de existir. No osso largo do homem adulto, podemos desenhar o contorno do osso infantil, mas este desapareceu ao se estirar e adensar até atingir sua forma final. O fato é que a conservação de todos os estágios anteriores, ao lado da configuração definitiva, é possível apenas no âmbito psíquico e não temos como representar visualmente esse fenômeno. Talvez levemos longe demais esta suposição. Talvez devêssemos nos concentrar em afirmar que o que passou pode ficar conservado na vida psíquica, não tem necessariamente que ser destruído. De toda maneira, é possível que também na psique elementos antigos sejam apagados ou consumidos, via de regra ou excepcionalmente, a tal ponto que não mais possam ser reanimados e restabelecidos, ou que, em geral, a conservação dependa de certas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos a respeito. Podemos tão só nos ater ao fato de que a conservação do passado na vida psíquica é antes a regra do que a surpreendente exceção. Se estivermos assim dispostos a reconhecer que em muitos homens há um sentimento oceânico, inclinados a fazê-lo remontar a uma fase primitiva do sentimento do eu, surge uma nova questão:
Que direito tem esse sentimento de ser visto como a fonte das necessidades religiosas? Para mim, esse direito não é seguro. Um sentimento pode ser uma fonte de energia apenas quando é ele mesmo expressão de uma forte necessidade. Quanto às necessidades religiosas, parece-me irrefutável a sua derivação do desamparo infantil e da nostalgia do pai despertada por ele. Tanto mais que esse sentimento não se prolonga simplesmente desde a época infantil, mas é duradouramente conservado pelo medo ante o superior poder do destino. Eu não saberia indicar uma necessidade vinda da infância que seja tão forte quanto a de proteção paterna. Deste modo, o papel do sentimento oceânico, que poderia buscar o restabelecimento do narcisismo ilimitado, é excluído do primeiro plano. Podemos rastrear a origem da atitude religiosa em claros contornos até o sentimento de desamparo infantil. Talvez se encontre algo mais nisso, mas atualmente está envolto em névoas. Posso imaginar que o sentimento oceânico tenha se vinculado à religião posteriormente. Este ser um com o universo, que é o seu conteúdo ideativo, apresenta-se-nos como uma tentativa inicial de consolação religiosa, como um outro caminho para negar o perigo que o eu percebe a ameaçá-lo do mundo exterior. Confesso, uma vez mais, que me é bastante difícil trabalhar com tais grandezas quase inapreensíveis. Um outro amigo, ao qual um insaciável afã de saber impeliu às mais incomuns experiências, terminando por transformá-lo num sabe-tudo. Assegurou-me que nas práticas da yoga, com o afastar-se do mundo exterior, ou fixar a atenção nas funções do corpo, com métodos especiais de respiração, pode-se realmente despertar em si novas sensações e sentimentos de universalidade, que ele apreende como regressões a estados arcaicos da vida psíquica, há muito tempo cobertos. Enxerga neles um fundamento fisiológico, por assim dizer, de muitas sabedorias da mística. Nesse ponto se ofereceriam nexos com obscuras modificações da vida psíquica, como o transe e o êxtase. Quanto a mim, sinto-me levado a exclamar, com o mergulhador de Schiller: alegre-se, quem aí respira na luz rósea. Em O Futuro de uma Ilusão, eu estava menos interessado nas fontes profundas do sentimento religioso do que naquilo que o homem comum entende como sua religião. O sistema de doutrinas e promessas que de um lado lhe esclarece os enigmas deste mundo com invejável perfeição, e de outro lhe garante que uma solícita providência velará por sua vida e compensará numa outra existência as eventuais frustrações desta, essa providência o homem comum só pode imaginar como um pai grandiosamente elevado. Apenas um ser assim é capaz de conhecer as necessidades da criatura humana, de ceder a seus rogos e ser apaziguado por seu arrependimento. Tudo isso é tão claramente infantil, tão alheio à realidade, que para alguém de atitude humanitária é doloroso pensar que a grande maioria dos mortais nunca se porá acima dessa concepção de vida.
Ainda mais vergonhoso é constatar que um bom número de contemporâneos, embora percebendo como é insustentável essa religião, procuram defendê-la palmo a palmo numa lamentável retirada. Quase nos juntaríamos às fileiras de crentes para lembrar a advertência: não invoque um santo nome do Senhor em vão. Aos filósofos que acreditam salvar o Deus da religião, substituindo-o por um princípio impessoal, espectralmente abstrato, se alguns dos maiores espíritos de tempos passados fizeram o mesmo, não se pode invocá-los nesse ponto. Sabemos por que tinham que fazê-lo. Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria ter esse nome. Então nos ocorrem as conhecidas palavras de um dos nossos grandes poetas e sábios, ao se manifestar sobre os laços da religião com a arte e a ciência. Eles dizem: quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tem a religião. Quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tem a religião. Por um lado, a religião é aí colocada em oposição às duas maiores realizações do ser humano. Por outro lado, afirma-se que ela pode representar ou substituir ambas, no que toca ao valor para a vida. Se quisermos privar o homem comum de sua religião, tudo indica que não teremos a nosso favor a autoridade do poeta. Tentaremos um caminho particular para a apreciação do seu dito. A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. Sem construções auxiliares não é possível, disse Theodore Fontane. Existem 3 desses recursos. Talvez poderosas diversões que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, gratificações substitutivas que a diminuem e substâncias inebriantes que nos tornam insensíveis a ela. Algo desse gênero é imprescindível. É para as distrações que aponta Voltaire ao terminar seu Cândido com a sugestão de cada qual cultivar seu jardim. Uma tal distração é também a atividade científica. As gratificações substitutivas, tal como a arte as oferece, são ilusões face à realidade. Nem por isso menos eficazes psiquicamente, graças ao papel que tem a fantasia na vida mental. Os entorpecentes influem sobre o nosso corpo, mudam a sua química. Não é fácil ver o lugar da religião nesta série. Teremos que lançar mais longe o olhar. A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta satisfatória, e talvez não a tenha sequer. Muitos dos que se puseram acrescentaram. Muitos dos que a puseram acrescentaram. Se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor. Mas essa ameaça nada altera. Parece, isso sim, que temos direito de rejeitar a questão. O seu pressuposto parece ser aquela humana soberba
de que já conhecemos tantos exemplos. Ninguém fala sobre a finalidade da vida dos animais, a menos que ela consista em servir aos homens, talvez. Mas isso também não é sustentável, pois com muitos animais, o ser humano não sabe o que fazer, exceto descrevê-los, classificá-los, estudá-los. E inúmeras espécies animais se furtaram também a este uso, ao viver e se extinguir antes que o homem a visse. Novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade da vida. Dificilmente erramos ao concluir que a ideia de uma finalidade da vida existe em função do sistema religioso. Então passaremos à questão menos ambiciosa, o que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil de acertar a resposta. Eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. E essa busca tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa. Quer a ausência da dor e desprazer e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. No sentido mais estrito da palavra, felicidade se refere apenas à segunda. Correspondendo a essa divisão das metas, a atividade dos homens se desdobra em duas direções. Segundo, procuro realizar uma ou outra dessas metas, predominantemente ou mesmo exclusivamente.